esta música encaixa na perfeição em tudo aquilo que temos vindo a falar ao longo destes últimos domingos, na exposição de Lamentações. Lamentações é este livro que relata o exílio de um povo que abandonou o seu Deus e por isso está a pagar com sofrimento, com disciplina, esta falta de adoração. Vamos hoje fazer a leitura deste último capítulo de Lamentações, capítulo 5, e vamos fazer algumas considerações e perceber qual é a mensagem deste capítulo para a nossa vida hoje. Diz assim a palavra de Deus em Lamentações, capítulo 5, verso 1. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pai. Nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos descanso. Submetemo-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram, já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós. Ninguém há que nos livre das suas mãos. Com perigo da nossa vida providenciamos o nosso pão por causa da espada do deserto. Nossa pele se esbraseia como um forno por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram por eles enforcados, e as faces dos velhos não foram reverenciadas. Os jovens levaram a mó, os meninos tropeçaram debaixo das cargas de lenha. Os anciãos já não se assentam na porta, os jovens já não cantam. Cessou o júbilo do nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Por isso, caiu doente o nosso coração, por isso se escurecem os nossos olhos. Pelo monte Sião, que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós? Até aqui a palavra do Senhor. Muitas vezes nós confundimos lamento com murmuração. E lamento não é murmuração. Lamento, à luz das Escrituras e à luz deste livro, é o ato de dirigirmos a nossa alma, a nossa oração sofredora a Deus. É apresentarmos a Deus os nossos sofrimentos. Murmuração é reclamarmos, é endurecermos o nosso coração, é sermos ingratos. Lamento não é isso. Lamento é pedirmos que o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, olhe para nós. Contemple a nossa situação, contemple o nosso desgaste, contemple o nosso choro e faça alguma coisa por isso. Isso é lamento. E é esse o lamento que temos aqui neste capítulo 5. E este capítulo começa no versículo 1 com uma petição profunda do povo sofredor. Reparem que é a cidade, é o povo que está a orar ao Senhor. E aqui há este pedido: lembra-te, Senhor. Há aqui 3 verbos interessantes, que é que o Senhor se lembre, que o Senhor considere, que o Senhor olhe para aquela situação.
Não é que Deus esteja esquecido, não é que Deus não veja de facto. Mas estas são expressões usadas na Escritura para mostrar como o pedinte se sente. Será que Deus ainda olha para mim? Será que Deus ainda olha por mim nesta situação? Porque na verdade não há pior estado do que o estado daquele de quem Deus se afasta. Irmãos, esse é o estado mais miserável do homem. Não há doença, não há tragédia, não há fome, não há pobreza que ponha o homem num estado tão miserável como aquele de quando Deus se afasta de alguém. Na verdade, o afastamento de Deus de alguém é sinónimo de juízo eterno. Nós lemos na terça-feira a oração, a bênção sacerdotal, e numa das partes é que o Senhor incline sobre ti o seu rosto, que o Senhor olhe para ti. Porque esse olhar para nós, esse o Senhor virar o rosto para nós é sinal de bênção. É sinal de que o Senhor está em favor para conosco. Mas também lemos na Escritura de que o afastamento de Deus é, na verdade, a maior miséria, a miséria eterna daqueles que não creem em Jesus. Lá não precisam de abrir, em 2 Tessalonicenses 1:9, fala dos ímpios e diz que estes sofrerão penalidade eterna e de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Meu amigo e minha amiga, se tu não entregas a tua vida a Jesus, se tu não te submetes ao senhorio de Cristo e não o confessas como único Senhor e Salvador, aquilo que te espera eternamente não é um inferno cheio de prazeres e pecados que podes desfrutar. Aquilo que te espera para sempre é a ausência completa de um Deus abençoador e misericordioso. E estarás para sempre banido desta presença abençoadora de Deus na tua vida. Era assim que o povo se sentia, longe da face de Deus. Então há aqui neste versículo um pedido, um lamento, para que o Senhor olhe, para que o Senhor veja, para que o Senhor considere a sua situação. Lembra-te, Senhor, lembra-te de nós. É interessante que esta ideia de lembrar ela é muito presente em todo o livro de Lamentações. No capítulo 1, o povo não se lembrou do seu fim, por isso andou como quis. Depois, o povo no capítulo 1 ainda lembrou-se então do que tinha perdido. No capítulo 2, o pecado levou um estado relacional inverso, onde Deus não se lembrou do estrado dos seus pés, não se lembrou do templo e destruiu. No capítulo 3, Jeremias diz: eu trago a esperança, eu lembro-me daquilo que me pode dar esperança, que eram as misericórdias do Senhor. Então, esta última súplica, no capítulo 5, é o ponto culminante deste tema de Deus se lembrar, de Deus fazer alguma coisa. E é a súplica que resulta da lembrança de Israel, que ela tinha esquecido. É a súplica que resulta no facto de Deus não se lembrar de Israel. Senhor, lembra-te de nós. Senhor, olha para nós. É a súplica que reforça a fidelidade da aliança de Deus. Senhor, nós sabemos que Tu és misericordioso, olha por nós. Nós sabemos que Tu és poderoso, olha por nós. Nós sabemos que Tu és gracioso, olha por nós. E este termo é a chave para inverter todo o exílio. Se o Senhor se lembrar do seu povo, todo o exílio será revertido. Daí esta oração. Toda a restauração, seja do homem como pecador que é, seja de um povo ou de uma nação, vem unicamente de Deus agir em favor e voltar o seu rosto para. Daí este versículo 1 começar: Senhor, olha para nós. E quando tu estás no sofrimento, quando tu estás
em períodos negros, naquela noite escura da alma. É esta oração. Senhor, olha para mim. Pede que o Senhor olhe em favor, em graça, em misericórdia, porque só Ele pode reverter essa situação. Então a oração é feita do verso 2 ao 18, é uma oração sobre os sofrimentos que são levados aos pés do Senhor. Muito daquilo que está aqui no capítulo 5 já foi falado de alguma maneira lá atrás, mas iremos ver novamente os versículos. Mas eu quero que os irmãos entendam uma coisa. O que está aqui a ser feito não é simplesmente para encher mais um capítulo do livro. É a nação, o povo, está a colocar toda a sua tragédia em oração diante do Senhor. Eles estão a narrar tudo aquilo que aconteceu diante do Senhor, para que o Senhor haja em favor deles. E do versículo 2 ao 10, temos aqui uma descrição da vergonha sofrida em termos económicos e em termos políticos. Verso 2 diz que a nossa herança passou a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Ou seja, perderam um lugar. Aqui a terra já não lhes pertencia, as casas já não lhes pertenciam, outros, se quisessem, moravam lá. No verso 3 diz que eles perderam o seu amparo. Eles agora sentem-se como as pessoas mais desamparadas do mundo, órfãos e viúvas. É assim que eles se sentem, é assim que eles se veem. Eles sentem-se órfãos e viúvas. E órfãos e viúvas são pessoas de especial cuidado de Deus. Lá no Salmo 68 diz que o Senhor é pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Então, se o Senhor é compassivo com os órfãos e com as viúvas, é assim que eles se sentem. Que o Senhor olhe por eles. Do verso 4 ao 6, diz que eles perderam a identidade e a autonomia nacional. Os 3 versículos seguintes mostram este detalhe. O verso 4 diz que eles perderam a autonomia. Água e lenha para cozinhar agora não tinha que ser comprados a estrangeiros. Aquilo que estava lá, ao acesso deles, agora tem que ser comprado a outros. Já não tem para eles. Eles perderam, no verso 5, perderam a força e não têm descanso. Né? Os perseguidores estão em cima deles. Em qualquer altura, eles não conseguem sair das muralhas para ir buscar recurso nenhum, porque rapidamente são apanhados. Verso 6 diz que eles perderam a dignidade. Né? Submetemos-nos aos egípcios, aos assírios, antigos inimigos, antigos opressores do povo. Agora são a pouca esperança que eles podem ter em alguns homens para ter algum alívio. Perderam a dignidade. É esta a dor do exílio. Israel torna-se a nação mais fraca de todas, a ponto de ter que pedir comida a antigos inimigos. E o que é que Judá ganhou? Verso 7. Julgamento em massa. Não era, e aqui entendamos, ele diz, nossos pais pecaram e já não existem, nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Irmãos, não são eles que estão a expiar as culpas dos pais. Não são os pais já pecaram e agora tipo aquela maldição hereditária, não é? Os pais é que fizeram, os antigos é que erraram e agora são eles que vão pagar o preço daquilo que os outros fizeram. Não é isso. O que o texto está a dizer é que o pecado está situado nesta cadeia histórica de eventos que culminou no exílio. O pecado que eles praticaram começou lá atrás, nos pais. E foi sendo perpetuado até que chega o dia em que a justiça vem. Não é que eles estão a espiar, a remir as culpas dos pais. Eles estão na linha de pecado dos pais. E por isso estão a sofrer também o exílio. Este texto dá um aviso sombrio de que quando Deus castiga, os efeitos desse castigo podem ser duradouros e devastadores. E o exílio é um exemplo disso mesmo. Gerações hão de sentir as consequências da idolatria e da maldade que Israel cometeu. Gerações. E a ênfase neste texto não está nesta deslocação de culpa
mas na importância do castigo à luz do pecado. Eles experimentam agora as consequências de gerações de iniquidade. Ou seja, o povo foi-se corrompendo ao longo de décadas, ao longo de séculos, e agora eles vão experimentar a dureza desse pecado, a punição desse pecado neles mesmos. Não é que eles eram santos e os outros pecadores, eles vinham na linhagem desses pecadores. E eles praticaram os mesmos pecados. E o pecado chega à hora que vem a fatura para pagar. Verso 8. Perderam toda a posição social. Escravos dominam sobre nós. Homens normais, corriqueiros lá na Babilónia, agora eram senhores lá em Jerusalém. Perderam toda a sua posição social. Aqueles que deveriam ter servido Israel e estar sob o seu poder são agora governantes sem restrições lá em Jerusalém. Verso 9 diz que eles perderam a segurança. Diz: com perigo da nossa vida providenciamos o nosso pão por causa da espada do deserto. A humilhação intensifica-se com o facto de terem que arriscar a vida para conseguir algum alimento. Eles têm que sair e os edomitas estão lá atrás à espera. Estão lá fora com as espadas à espera que eles saiam para os apanhar. Verso 10 diz que perderam também a sua saúde. Os efeitos da fome fazem sentir pela febre que eles têm. E o poeta descreve estes efeitos físicos da fome. A pele começa a degradar-se e pode arder febrilmente devido à fome. É assim que eles estão. Perderam toda a sua dignidade, toda a sua posição económica e política. A nível económico e político, Judá estava feita em farrapos. Não tinha como se sustentar, não tinha maneira de escapar do inimigo e teve que socorrer humilhando-se diante dos inimigos, de antigos inimigos. Mas também há, do verso 11 ao 14, uma vergonha em termos sociais. Verso 11 diz-nos que mulheres são violadas em Sião. O lugar da santidade é agora lugar de vergonha. Tornou-se um lugar da humilhação e das práticas mais abjetas. Ideia reforçada pelo segundo verso: virgens são abusadas na cidade de Judá. Sabem, uma mulher violada era rejeitada e perdia toda a esperança de experimentar a alegria da experiência que é de ser mãe, de ter uma família. Era a vergonha total para uma mulher. Mas não eram só as mulheres que sofriam. Príncipes, verso 12. Os príncipes estão lá enforcados, pendurados. Os abençoados tornaram-se amaldiçoados. Os anciãos, que deveriam ser respeitados, agora são humilhados e desprezados. Os idosos, que eram tidos em conta, agora ninguém quer saber deles. Sabe, irmãos, esta é a natureza do exílio. Esta é a dureza do exílio. Um homem, verso 13, em plenitude de força, que deveria ser um guerreiro e defender a cidade, um jovem homem que era o melhor que a sociedade tem, agora é transformado num animal de trabalho, numa mó. Diz lá no verso 13, os jovens levaram a mó e os meninos tropeçam debaixo das cargas de lenha. Agora, aqueles homens, aqueles rapazes valentes e fortes, são forçados a trabalhos degradantes, trabalhos que eram feitos por animais. Lembram-se do que é que aconteceu com Sansão? Qual foi a punição lá nos Filisteus? Foi fazer aquele trabalho, porque era um trabalho degradante para a pessoa. Era estar junto com os bois lá na mó. Era o que se fazia aos inimigos para os humilhar, para os degradar. Jovens, meninos, coitados, mal podiam com as cargas de lenha que lhe metiam às costas para acartar. Verso 14 diz que os anciãos já não estão à porta, já não julgam a causa do seu povo, não dão sabedoria aos que procuram. Jovens
Anciãos não dão palavras de sabedoria ao povo, jovens não cantam. Estão a imaginar toda uma aldeia, uma cidade com toda esta vida, agora desapareceu tudo. Já não há nada. Já não há idosos, já não há jovens, as mulheres completamente desonradas. Já ninguém toca os seus instrumentos, já não há força para haver alegria no meio do povo. O exílio despojou Israel de tudo o que a sociedade tinha para oferecer. Destruiu toda a alegria e todo o prazer de cada grupo. Esta é a natureza do exílio. Isto é ser banido da face do Senhor. Isto é o que acontece quando Deus abandona um povo. É desgraça, atrás de desgraça. Mas também há, do verso 15 ao 18, a descrição da desolação interna do povo. Não só em termos sociais e económicos, mas também a situação interna. Verso 15 diz que cessou o júbilo do nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança. Reparem, o povo perdeu a vontade de ter qualquer felicidade. O exílio é um tempo de tristeza e não de alegria. A queda de Jerusalém traz tais consequências para toda esta época. A alegria festiva e adoradora que brota do coração cessou. Sabem, este exílio é uma gota comparado com o exílio eterno daqueles que morrem em seus pecados. Porque aqui eles estão a expressar a Deus esta tristeza para que Deus olhe para eles. Mas há o exílio eterno, a condenação eterna, onde todos estes sentimentos, onde todas estas coisas, esta vergonha, esta humilhação, esta falta de alegria, esta falta de contentamento, de satisfação, não existe para sempre. Não existirá para sempre. É isto que espera aqueles que rejeitam a Cristo. É isto que espera àqueles que rejeitam a Cristo. Esta alegria de viver deixará de existir para ti. E esta cessação de alegria lá em Jerusalém é demonstrada de forma externa. As danças deram lugar ao luto. Já não há danças, mas há luto. E é interessante porque o templo, quando foi erguido, diz lá no Salmo 30, converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Quando o templo foi construído foi, olha, saímos da tristeza para a alegria. Agora o templo foi destruído e saímos da alegria para a tristeza novamente. A alegria, tanto interna como externa, desapareceu. No entanto, não se trata de um simples relato, mas de um apelo a Deus para que intervenha. Eles estão a orar, lembrem-se disso, eles estão a orar, eles estão a narrar isto, mas estão a orar a Deus sobre este sofrimento. Verso 16 diz que a coroa da nossa cabeça caiu, ai de nós, porque pecamos. O que é a coroa da cabeça? É exatamente uma referência ao rei, que foi levado embora para o exílio. O rei, que era fonte de esperança, desapareceu. A espiral descendente da sociedade significou a desgraça para o indivíduo israelita. A inversão de várias posições sociais retirou da terra a alegria e até a dinastia davídica foi embora. No entanto, a responsabilidade total por todos os horrores e devastações do exílio recai sobre Israel, porque pecaram. A calamidade instalada não é culpa dos pais, não é culpa dos profetas, não é culpa dos sacerdotes somente. O profeta, juntamente com o povo, assume: nós pecamos. O exílio vem porque nós pecamos. O exílio acontece porque há pecado em nós. Por isso, há aqui duas reações, porque tinham pecado e chegado a esta triste situação. O que é que acontece? Verso 7, o coração fica doente. Há esta fraqueza debilitante causada pelo pecado. Estamos doentes do coração.
Temos os olhos obscurecidos pelas tantas lágrimas que já derramamos. E verso 18 diz que pelo monte de Sião que está assolado andam as raposas. Sabem, a assolação do monte de Sião é o resumo de toda a tragédia que se abatera sobre o povo. Aquele lugar da presença de Deus, o lugar das promessas do reino, o lugar da alegria, o lugar da festa, o lugar do descanso, agora foi dizimado. Foi destruído. Raposas chacais vagueiam pelos escombros. E eu imagino o povo a lembrar-se de algumas das músicas que cantavam. E levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Cantavam isto enquanto iam para Jerusalém, mas agora não há templo, agora não há monte, agora não há adoração. Talvez alguém se lembrasse daquele salmo que dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel para renderem graças ao nome do Senhor. Agora não há tempo para contemplar. Talvez alguém se lembrasse do Salmo 134. Bendizei ao Senhor, vós, todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei o Senhor. Já não há santuário. Já não há monte. Já não há nada. Perderam tudo. O monte de Sião está destruído, assolado pela desgraça. Sem reis, sem sábios, sem jovens, sem virgens, sem alegria, sem música, sem festas, sem templo, sem arca, sem sacrifícios. Tudo tinha desaparecido por causa do pecado. O Senhor retirou-se. Daí eles pedirem: lembra-te, Senhor, lembra-te. Este último capítulo conduz o leitor a um apelo final para que Deus atue. Por um lado, reconhece as duras realidades do exílio. Há espaço para as pessoas exprimir esta dor perante o Senhor e reconhecer a dureza da vida. O exílio é cheio de humilhações, de contrariedades. O reino não chegou na plenitude. No entanto, o capítulo 5 não se limita a relatar estas realidades, mas usa-as como base para um apelo a Deus para que atue. Não é só murmuração, é só dizer: eu estou a passar por isto, por isto, por isto. Lamento não é isso. Lamento é: Senhor, olha para isto. Eu estou a passar por esta situação. Olha para mim. Contempla a minha situação. Faz alguma coisa. E o capítulo 5 mostra-nos que nós não nos devemos afundar na nossa dor, mas levar a nossa dor a Deus. Não significa negar a dor, mas reconhecer que realmente só Deus está no controle. Há uma diferença muito grande entre nós sofrermos em silêncio e criarmos rancor no nosso coração, ou sofrermos em silêncio porque entregamos o nosso sofrimento ao Senhor e aguardamos nele, para que Ele resolva a nossa vida, para que Ele atue com misericórdia sobre nós. Então, no verso 19, temos a esperança da restauração no Senhor. Esta secção conclui o que começou lá no verso 1, a base para o pedido que o Senhor se lembre, que o Senhor se intervenha, que veja a situação era esta: o Senhor continua a reinar. Verso 19, olha o que diz: tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Interessante, o templo foi destruído, já não há rei da linhagem de Davi lá em Israel, mas o Senhor continua a reinar. Daí haver esperança. Daí haver uma luz ao fundo do túnel. É que nada
está perdido. O Senhor ainda reina sobre todas as coisas. O Senhor continua a reinar soberano e o reino eterno do Senhor era a garantia de que aquela oração iria ser ouvida. Nós sabemos que Deus é o Senhor soberano sobre todas as coisas, é grande conforto para as nossas orações. Não, olha, os irmãos não orem a mim, que eu não consigo fazer nada. Nem oramos a outros, que não conseguem fazer nada. Mas nós oramos àquele que controla céus e terra, o mar e tudo o que neles há, estrelas, galáxias, universo, tudo subjugado sobre Ele. Ele domina sobre tudo. Por isso a nossa oração não é em vão. Porque Ele tem poder para transformar. Ele tem poder para transformar. E há dias eu e o Miguel estávamos no carro a ouvir umas músicas cristãs um bocado foleiras, mas tinha lá uma verdade que a gente falava, a música falava da criação, do facto de Deus ser o Deus Criador, e já não me lembro como é que a conversa se desenrolou, mas chegámos ao ponto, estava-lhe a explicar, uma das aplicações de Gênesis 1. Como é que nós aplicamos Gênesis 1? Qual é o impacto daquilo para a nossa vida? É exatamente perceber que aquele Deus poderoso, absoluto, que é capaz de dizer haja luz e houve luz, é capaz de dizer também nas nossas vidas haja luz e haverá luz. Haja restauração e haverá restauração. Haja cura e há cura. É o mesmo Deus. O Deus que criou tudo do nada é o mesmo Deus poderoso para restaurar as nossas vidas. Daí, irmãos, o lamento, este discurso de Senhor, este é o nosso sofrimento, mas Tu reinas. Há esperança, Senhor, porque Tu ainda reinas sobre todas as coisas. Porque te esquecerias de nós para sempre? Porque nos desampararias por tanto tempo? Então chegamos aqui ao verso 21 e vem o pedido central de todo o livro. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Temos aqui, então, o apelo-chave: restaura-nos. E a única solução é caminhar em direção a Deus, é depender da sua restauração, da conversão que vem dEle. Reparem que não está em primeiro plano a restauração das coisas perdidas. Não é Senhor, restaura o templo, restaura a arca, restaura a vida lá em Jerusalém. Não é isso. Essas coisas estão implícitas, mas não é isso o central. Primeira coisa que tem que ser restaurada é o teu coração a Deus. É isso que tem que ser restaurado. Converte-nos, Senhor, a Ti. Converte-nos a Ti. Este livro termina com este tom esperançoso. Converte-nos, Senhor, e seremos convertidos. Não há dúvidas. Se o Senhor restaurar, haverá verdadeira restauração. Se o Senhor trouxer, haverá verdadeira conversão. Por isso é que a restauração e a conversão vêm dele. Porque quando vem dele, não falha, irmãos. Quando a conversão é nossa, ela falha. Ela falhará. Mas quando a conversão vem de Deus, com poder para transformar, com poder para limpar o pecado, com poder para santificar e purificar, essa conversão não falha. Essa conversão é real. Converte-nos, Senhor. E se Tu nos converteres, nós seremos convertidos. Verdadeiramente. Este livro termina com este tom. O Senhor reina soberano e tem poder para restaurar o seu povo, independentemente de quão grave seja a situação. Mas para isso eles precisavam desta ação soberana
do Senhor em trazê-los para Ele. Apenas a iniciativa de Deus pode efetuar a restauração deles. E assim tudo se concentra no desejo e na determinação de Deus. O povo não podia restaurar-se a ele mesmo. O povo não poderia converter-se a ele mesmo. O povo não tinha força para nada, mas Deus tem, porque Ele reina. Então eles pedem: Senhor, age Tu. Sei Tu a agir. Então seremos verdadeiramente restaurados. De facto, o Senhor não os rejeitou completamente, nem para sempre. Houve um retorno à terra. Passados 70 anos, estamos a estudar isso com Zacarias. E Zacarias tem sido um desafio, irmãos. Desafio a todos a estarem aqui às quintas-feiras para o livro de Zacarias, que vai tratar exatamente de 70 anos depois daquilo que estamos a estudar, a ver aos domingos. De facto, o povo retornou à terra. Mas a conversão a Deus, essa realizou-se em Cristo. Foi lá que o povo pôde encontrar o caminho de volta para Deus. A resposta ao pedido, converte-nos a Ti, foi respondida na cruz. Lá o Senhor Jesus pagou os pecados do povo. Os efeitos do exílio sobre Israel ainda podem ser sentidos na história hoje. Reparem, o povo voltou, mas voltou um punhado de gente a Jerusalém. Mas a Babilónia saiu de cena, entraram os Medo-Persas. Depois dos Medo-Persas entraram os gregos. Depois dos gregos vieram os romanos. Lá no ano 70, com o general Tito, o templo foi destruído, os judeus foram espalhados. Andaram espalhados até 1948, quando retornaram para a terra. Mas ainda não houve essa conversão em massa, como se esperaria. Mas, no entanto, chegará o dia em que o Senhor restaurará, eu creio assim, Jerusalém, restaurará o seu povo de Israel. Chegará o dia em que todos aqueles que rejeitaram olharão para os céus e verão o Messias a vir, a descer em glória dos céus, no final daquela semana de tribulação. E o que é que eles vão ver? Quem é aquele? Quem é? Eles vão olhar e vão ver aquele a quem trespassaram. E chorarão e lamentarão, porque rejeitaram sempre aquele que era o Messias, Jesus Cristo. Mas eles vão ver e vão ser restaurados. O Senhor rejeitou para sempre o seu povo? Não. Não. É isso que Romanos 11 nos diz. Romanos 11 é interessante porque faz duas perguntas. Deus rejeitou todo Israel? Não. Não rejeitou todo. Há um remanescente segundo a eleição da graça. Há um remanescente. Deus não rejeitou todo Israel, rejeitou algum para que os gentios entrassem. Rejeitou Israel para sempre? Não. Também não rejeitou para sempre. Chegará o tempo em que Deus voltará novamente para Israel. E se os ramos estranhos puderam ser enxertados na oliveira, na boa oliveira, quanto mais os ramos naturais não podem ser enxertados. Deus enxertará alguns ramos, sim. Voltar-se-á novamente para Jerusalém. Então este pedido, converte-nos, Senhor, e seremos convertidos, ele já se cumpriu e vai se cumprir na história, com a restauração plena da nação de Israel. Mas tudo isto acontece porque o Filho de Deus, o Messias, já veio beber o cálice do exílio, na plenitude. Deus só pôde perdoar aquela nação e restaurar naquela nação porque o Filho morreu na cruz e sofreu as dores do exílio naquela cruz. Quando o pecado nos levar ao sofrimento, o único caminho de volta para Deus é mediante a ação soberana de Deus em nos trazer para Ele, mediante Jesus.
Mas uma última lição de valor, irmãos, que devemos guardar no coração, é que o Senhor continua soberano no seu reino, apesar de expressões do seu reino aqui na terra terem aparentes contrariedades, aparentes derrotas. O templo foi destruído. Muitas vezes, igrejas podem fechar portas. O povo pode, irmãos, morrerem por causa de Jesus. Haver perseguição em certas localidades e o mundo olha e percepciona: nós estamos a ganhar. Podem igrejas ser queimadas, pastores serem torturados. Podem certos ministérios terminar por opressão, por dificuldade. Podem igrejas e ministérios fechar pelo pecado do próprio povo. Pequenas derrotas aqui e ali. Mas, irmãos, a igreja de Cristo será sempre vitoriosa. Sempre. Há pequenas expressões de derrotas aqui e ali, como houve com o templo. Mas ainda continuamos a dizer: Tu, Senhor, reinas eternamente. Nós ainda continuamos a dizer: o Senhor é o Senhor da igreja. A igreja é invencível, irmão. A igreja é invencível. A igreja vai durar para todo sempre. É invencível. Então, ainda que haja pequenas derrotas, o Senhor continua a reinar soberano sobre todas as coisas. O Senhor não perde para inimigo nenhum. Não é porque há pequenas derrotas que Deus perdeu o seu reino. Ainda que o seu povo pareça perder em algum momento. Igrejas perseguidas, queimadas, derrotadas, extintas, o Senhor nunca será derrotado. Os portões da morte não prevalecerão contra ela. Porque Deus reina, irmãos, soberano sobre todas as coisas. Há sempre possibilidade de Deus restaurar a tua vida. Quero terminar com isto. Há sempre possibilidade. Por vezes, caímos em pecados graves. Às vezes caímos em coisas que nunca pensávamos ter caído. Que iríamos cair. E caímos. Sejam vícios, sejam coisas que... atos e atitudes e palavras e ações e coisas que são uma desgraça. E só trazem desgraça para nós, para a nossa vida, para a vida da nossa família. E nós pensamos: o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou sair desta situação? Pagamos o preço do nosso pecado, o preço das nossas escolhas tolas e insensatas. Mas nós não se deixem ficar pela culpa. Levem isto a Deus. Porque enquanto houver o Senhor a reinar nos céus, há sempre a possibilidade de Deus restaurar a tua vida. Não permaneças no teu pecado. Não permaneças nas consequências do teu pecado. Volta-te para o Senhor. Ele é poderoso para restaurar. Que o Senhor nos abençoe.